Livro Você Quer Ser um Missionário? Testemunhos de Fé e Milagres, Pedro Dong. Capítulo 3. Tema deste capítulo: Missionários com intrepidez, anunciando o Evangelho sem ceder à pressão. Meta de hoje: leitura das páginas 35 a 38. O livro de Gálatas lança uma grande luz sobre o início da história da Igreja. Gálatas capítulo 6, versículo 12. A trajetória da Igreja mudou radicalmente quando surgiu o desejo de terminar com a perseguição sofrida pelos cristãos por causa da cruz de Cristo. O motivo real do retorno dos judeus cristãos à prática da lei não foi zelo espiritual, mas o medo das perseguições. Eles buscavam segurança e se Paulo quisesse escapar do sofrimento ministerial, bastaria que pregasse a circuncisão e as perseguições diminuiriam. A cruz de Cristo marca uma mudança radical entre duas dispensações, a da lei e a da fé. A dispensação da fé é caracterizada pela ação poderosa do Espírito Santo. A vontade de Deus revelada em Efésios capítulo 1, versículos do 9 ao 10, é que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Para isso, primeiramente, ele precisa liderar a igreja que será gerada por sua vida através da morte e ressurreição de Cristo, tornando-se seu corpo vivo para que ele governe com autoridade. Quando o Espírito Santo é derramado, grandes milagres acontecem, como em Pentecostes. Mas a vida da igreja não pode depender apenas desses momentos extraordinários. Muitas vezes nossos jovens viviam de evento em evento, desanimando no tempo entre as conferências. Precisamos viver uma fé constante e diária, sustentada pelo Espírito. Assim deve acontecer com nossos missionários que lutam diariamente nas ruas, na pregação do Evangelho do Reino. Temos a imersão diária na palavra profética, os gritos de guerra, tropas, capitães e intendentes, TCI, além de diversas plataformas que operacionalizam a palavra profética. Os milagres no início de Atos foram incríveis e hoje Deus os multiplica em escala ainda maior ao redor do mundo. Na Ásia, na África e em muitos outros lugares, essa realidade só é possível porque o Espírito Santo nos mantém em unidade e unanimidade. Quanto mais unidade, mais a obra de Deus é executada. Pedro curou um homem coxo de nascença que estava assim há mais de 40 anos. Esse milagre extraordinário causou admiração e agitou Jerusalém, demonstrando o poder de Deus agindo pela igreja. Os apóstolos, cheios do Espírito, aproveitaram a oportunidade para exortar o povo ao arrependimento e a reconhecer Jesus como Messias. Mas ainda havia resistência de um grupo dominante infiltrado no templo, entre sacerdotes, saduceus, fariseus e escribas, pois temiam perder seu poder. As autoridades tinham o poder de usar força para silenciar a igreja, mas quando a igreja sofre, a resposta não é aliviar o sofrimento, mas dar mais poder no Espírito para continuar a pregar ainda mais o Evangelho do Reino. Deus não nos deu armas bélicas. Nossa resposta à perseguição é levar a palavra da vida a toda a terra. Quem crê nessa nova dispensação recebe o Espírito Santo como fonte de poder. A ousadia de Pedro e João, cheio do Espírito, impressionava as autoridades que tentavam proibi-los de pregar, mas não conseguiam impedir o avanço da igreja. Todo o povo glorificava a Deus pelas maravilhas que aconteciam. Atos capítulo 6, versículos do 8 ao 15. A pregação da igreja abalava os fundamentos da lei, ameaçando as posições de poder e provocando um conflito crescente até o martírio de Estevão. Em sua última mensagem, ele apontou para Abraão e a nova dispensação inaugurada por Cristo. Diante do medo da perseguição, alguns cristãos queriam aliviar a pressão, retornando à circuncisão e à lei. Precisamos voltar à simplicidade da igreja primitiva e nos manter nela, porém com constância, sem ser enganado por aqueles que querem terminar com a perseguição sofrida por causa da cruz de Cristo. Não vamos acomodar-nos, vamos pregar o Evangelho do Reino com mais intensidade e constância, permitindo o alcance da palavra ao maior número de pessoas e assim transformar nossa alma. Isso nos fará viver uma vida da igreja no amor fraternal não fingido e amar de coração uns aos outros ardentemente por meio da obediência por fé à palavra. Somos os trabalhadores da última hora. Desejamos ser úteis ao Senhor para que a vontade de Deus seja feita em nosso meio. Dependemos totalmente da palavra do Senhor e da direção do Espírito. Vamos deixar de lado nossos conceitos sobre oposição e seguir o Espírito, apoiando os missionários enviados em equipes para termos várias frentes de atuação de pregação do Evangelho do Reino. Graças ao Senhor,
Temos o ensinamento dos apóstolos e a comunhão na palavra profética dá direção e traz o governo de Deus, dando liberdade para o Espírito trabalhar com poder para a realização da obra de Deus. Amém. Pedro Dong. Encorajamos a você, amado leitor, a desfrutar dos testemunhos do capítulo 3 de seu livro.